desenvolveu o termo de funções, como foi mais de uma pessoa que desenvolveu esse termo, a forma de escrever funções também variava muito. Tinha gente que usava y e tinha gente que usava f de x. No lugar do y, usava f de x. Então, lá naquele nosso plano cartesiano, em vez de a pessoa escrever com y, escrevia f de x. Então, existia o eixo x e o eixo f de x. Enquanto outros escreviam o eixo x e o eixo y. Tá? Qual é a principal diferença entre um e outro? Basicamente nenhuma. No uso não tem diferença nenhuma. Só tem diferença na escrita porque quando você escreve f de x, você tem a liberdade de colocar o número que você vai testar aqui dentro do parêntese. Na aula passada a gente fez teste com alguns números aqui embaixo, né? Se vocês estão lembrados. Se vocês estão lembradas, porque só tem meninas por enquanto na aula. Então a gente fez teste com alguns números. Testou o número 4, viu que quando entra 4 aqui, o resultado será 11 para essa função, tá? Para essa função aqui. Se fosse 9, seria 21. Se fosse 7, seria 17. Se fosse menos 3, seria menos 3 também, o resultado do outro lado. E no caso, qual seria a principal diferença? É que, em vez de eu escrever y bem aqui, né, eu escreveria f de x. E aqui embaixo eu teria a liberdade de escrever f do número 4. É porque eu não gosto de falar f de 4, que fica esquisito. Mas f do número... É o f do número 4. Então, aqui também seria f do número 4. Tá? F do número 4. Nessa outra aqui de baixo, que já vamos testar o número 9, né? Então, em vez de escrever y aqui, eu poderia escrever f de 9. F de 9 não fica estranho. Mas aqui embaixo, em vez de escrever f de menos 3, em vez de escrever y, eu poderia ter escrito f de menos 3, porque estamos testando o número menos 3. Tá? E assim você escreve. Você pode escrever de um jeito ou de outro. Então, usando essa ideia, aqui no Brasil Escola, a gente tem um exercício interessante. Não, não é aqui, é na outra página. Essa aqui. Brasil Escola. Eu vou até colocar daqui a pouco, agora para vocês, esse link, caso vocês queiram abrir também. Bom dia, seu Ricardo. Você também está atrasado. A aula já começou fazem 20 minutos. Tá? Então, ó, aí no Brasil Escola, tá? Caso vocês queiram abrir também. E aí a gente tem essa questão aqui, ó. Seja a função f de reais em reais. Essa primeira parte, seja a função f de reais em reais, a gente viu essa escrita. Ela é essa escrita bem aqui, ó. Essa escrita bem aqui. Essa é a função. Isso aqui é a mesma coisa que a pessoa falou em palavras, a gente escreveu aqui em símbolos. Então, eu vou pegar aqui e abrir mais uma página. Hoje já é dia 2 de dezembro de 2020. Vocês não estão se sentindo moradores do Polo Norte, não? Da região norte do planeta? Que a gente está começando as aulas praticamente no fim do ano, né? Então... Pior. Uhum. Lá eles começam em setembro, se eu não estou enganado. Que é quando começa... eles aproveitam o verão para feriar. O verão deles é ali julho, junho, né? Eles feriam no verão. Uhum. E no inverno eles estudam. Afinal de contas, não dá para ir brincar fora no inverno, né? Faz sentido. E aqui a gente também faz igual, porque o nosso verão, não sei se vocês sabem, o verão no Polo Sul não é em julho,
é em dezembro. Nosso verão é em dezembro. Se bem que as nossas férias anuais é em julho. A gente tem férias em julho, né? A gente tem um mês de férias em julho. E em dezembro o que a gente tem são recessos. Vários recessos que emendam um no outro e aí faz umas férias bem longas, né? Mas são recessos, não são férias. Então, continuando aqui. Ele falou lá, volta lá no texto que estava escrito lá no Brasil Escola. Seja a função f de reais em reais. Como é que eu vou escrever isso aqui em forma de matemática para eu poder conseguir ler também? Uma função f de reais em reais. A gente escreve dessa maneira. Se é de reais em reais, então a gente escreve... Opa. A gente escreve primeiramente os símbolos. Real, galera, real é o conjunto numérico que contém todos os números que vocês conheceram até agora. Seja o número inteiro, seja o número negativo, seja número positivo, seja número decimal, seja número finito ou seja número infinito, todos esses números vão ser números reais. Todos os números que vocês conheceram na vida escolar de vocês até agora são chamados de números reais. Então, o que esse texto está dizendo é que ele vai ligar todos os números com todos os números, tá? Todos os números com todos os números, mas claro, cada um vai ter o seu correspondente, cada um vai ter o seu par, tá? Então, eu vou ligar esse conjunto com esse conjunto, através de uma função f. Ele diz que o nome da função é f. Sempre será f? Não. Pode ser g, pode ser h, i, j, k, l, qualquer letra do alfabeto. Mas ele escolheu a função f porque a função começa com a letra f. Então é um trocadilho interessante aí, tá? Então, ele está fazendo a ligação de todos os números com todos os números através de uma certa função f. E aí ele vai ainda descrever como é que é escrita essa função. Tem outra maneira também de escrever essa mesma coisa. Isso aqui também pode ser escrito desse modo aqui, ó. Função f de reais em reais, tá? Uma função f que vai ligar o conjunto dos números reais também com o conjunto dos números reais. Então, eu vou ligar um grupo de números com outro grupo de números, tá? É isso que está escrito aí. Vamos voltar lá na questão. Então, seja uma função f de reais em reais definida por f de x igual a 54x mais 45. F de x igual a 54x mais 45. Então, essa é a definição dessa função. F de x igual a 54x mais 45. Professor, Oi, pergunte. a Eduarda pediu para avisar que a conexão dela tá fraca, por isso que ela saiu da sala. Poxa. Assim que retornar, ela pode voltar, ela não vai nem precisar pedir autorização, que ela já foi autorizada, né? Então, Tá. ela pode simplesmente entrar aí de volta, que não vai fazer mal, não. Tá bom. Desde anteontem, a conexão em Parapeba está ruim. Lembro que ontem à noite estava horrível, 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 horrível. Bem ruim mesmo. Vamos voltar aqui. Então, essa aqui é a função. Lembrando que essa parte aqui, em vez de f de x, posso escrever y também no lugar, tá? Então, esse pedacinho aqui, eu posso tirar fora e no lugar eu posso escrever y. Qual é a diferença? Nenhuma, tá? Então, vamos continuar. Opa, não. Vamos continuar. Só que a gente está escrevendo com f de x hoje, então vamos colocar f de x no lugar. Aí, a questão pede para a gente fazer duas coisas. Determine o valor de... O valor de quem? Aí, quebrou aqui a frase, tá? Ela vai terminar bem aqui embaixo. F de 2541 menos o F de 2540.
Então, temos que calcular o valor de f de 2.541 menos o f de 2.540. Só dá para fazer essa subtração, né? Se primeiro eu souber quanto é que vai dar essa operação quando eu colocar 2.541 e quando eu colocar 2.540. Depois que eu souber quanto é que vai dar, eu posso fazer a subtração entre eles. Então, nós temos que fazer essa subtração aqui. F de 2.541 menos o F de 2.540, tá? Essa subtração. Então, vou lá e eu vou me dedicar a encontrar. Isso aqui tem nome, tá? Isso aqui não precisa ser chamado de F de tanto, também pode ser chamado de imagem. Então, eu posso, em vez de eu falar F de 2.541, eu posso falar que eu estou procurando a imagem de 2.541. Como assim imagem? Quando a gente fala imagem na matemática, eu estou querendo dizer que eu quero encontrar qual vai ser o resultado que vai aparecer quando eu colocar aqui dentro dessa função esse valor 2.541. Quando eu colocar aqui dentro esse 2.541, que valor que vai dar? Então, em vez de falar tudo isso, eu falo que eu estou procurando a imagem de 2.541. Ou eu falo que eu estou procurando o F de 2.541. Eu gosto de chamar de imagem, tá? Vai da preferência de cada um, mas eu posso falar tanto imagem quanto F. Dá no mesmo. Então, vamos lá. Primeiro para o 2.541. Vamos lá. A imagem de 2.541. E aí, onde tiver x, né? Ó, vi que aqui tinha x, eu tirei esse x e botei 2.541. A mesma coisa aqui. Onde tiver x, eu vou botar 2.541. Então, vai ficar 54 vezes 2.541 no lugar, né? Mais 45. Como vai ser um cálculo muito extenso, eu vou usar uma calculadora aqui para acelerar para nós. Cálculo. Aqui a calculadora. Pronto. 2.541 vezes 54. Vai dar 137.214. 2.541 vai ser igual 137.514. Eu não costumo colocar aquele ponto aqui no meio para não confundir com multiplicação. Aí eu gosto de não colocar. Mais 45, né? Mais 45. Então, fazendo essa soma, isso aí vai dar 14 mais 45 vai dar 59. Então, isso aqui vai dar 137.559. Essa é a imagem de 2.541. Agora, a imagem do 2.540, quanto é que vai ser, né? Vai ser, a gente pode fazer aqui. Lógico, a gente não vai precisar fazer, se você for perspicaz, não vai precisar fazer tudo isso, mas bora lá, bora lá, bora lá. Não vai fazer mal, não. 2.540 vai ficar 54 vezes 2.540 agora, não é 41, é 40. Quando eu digo perspicaz, é porque é o seguinte, o que está acontecendo é que diminuiu uma unidade daqui para cá. Se diminuiu uma unidade, quer dizer que está diminuindo uma vez esse valor, 54. Então, se você não quisesse fazer a conta de novo, era só subtrair 54 desse resultado aqui, ó, que você ia encontrar a resposta, porque diminuiu uma unidade, então diminuiu uma vez o 54. Então, era só fazer menos 54 isso aqui, que você já achava a resposta. Mas, bora lá. A gente está de calculadora mesmo, então não vai fazer mal. Opa, copiei errado? Não é isso? Copiei errado. Ó, é
137.214. Eu botei 514, ó. Copiei errado. E vocês não falaram nada. Mais dormindo do que acordar. Acorda, gente, acorda. Vou botar uma musiquinha para vocês acordarem rapidinho. De novo. Tá ok, não dá pra tocar a música toda, senão a gente não rola. Ó. Tá, bora lá. Então vai ficar 54 vezes 2.540, não é mais 41, é 540 agora, né? Então volta lá. 54 vezes 2.540. Isso aí vai dar 160, né? Que é exatamente 2.137.214 menos 54. Vai dar 137.160. Levanta. 137.160 mais 45. Aí, se somar 45, isso vai dar 205, né? Vai dar 137.205. Então, a imagem de 2.540 para essa função que está escrita aí na tela, vai ser 137.205. Como a gente está falando de números reais, a gente também pode enxergar isso aí através de um diagrama, né? Então, você tem o primeiro conjunto dos números reais aqui e o segundo conjunto dos números reais aqui. Opa, esse aqui não ficou. E eles estão se ligando um com o outro. Estamos ligando o 2.540 e o 2.541. Tem outros números nesse conjunto, porque ele é um conjunto infinito, né? Mas a gente não vai citar esses outros números. Os resultados deram... ficou apertado aqui, não vai ficar legal. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. 137.205 e 137.259. Então, quer dizer que esse carinha daqui está se ligando com esse carinha daqui. E esse carinha daqui está se ligando com esse carinha daqui. Tá? Essa aqui é a ligação entre eles. Esse se liga com esse e esse se liga com esse. Então, em outras palavras, esse daqui é a imagem desse daqui. E esse daqui é a imagem desse daqui. Tá? Eles são a imagem aí. Mas o que a questão quer é que a gente faça essa subtração desse valor com esse valor aqui. Pode voltar lá em cima. Ó. Ele quer que a gente subtraia uma imagem com a outra. Então, vamos fazer essa subtração, né? Vai ficar 137.259 menos 137.205. Eu acho que vocês já perceberam que a gente só precisa subtrair o 259 do 205. Para ser mais exato, só precisa subtrair o 9 do 5. Né? Ao contrário, 5 do 9, né? Tirar, de 9 tira 5. Né? Porque os outros valores todos vão dar quase iguais. Vão dar quase tudo zero. Então vai ficar 59 menos 5. 59 menos 5 dá 54, que é exatamente a diferença que eu falei ali. Né? Por isso que eu falei que a gente, se fosse perspicaz, nem continuava a fazer o cálculo.
Porque daqui para cá, ó, subtraiu uma unidade daqui para cá, só uma unidade. Então, quer dizer que o 54 vai ser uma vez menor. Então, o 54 diminuiu nessa multiplicação e soma. Portanto, a diferença entre eles é justamente o 54, que é uma vez menor. Se fosse duas vezes menor, daí seria 108, que seria o dobro de 54. Tá? Ok? Então, formas de escrever que você tem uma função. Você tem uma função de um conjunto dos números reais para outro conjunto dos números reais. Ou então você tem uma função de um conjunto dos números reais para outro conjunto dos números reais. Você pode usar f de x em lugar de usar y. Mas em todas as situações, seja na aula de hoje ou seja na aula passada, a gente continua trabalhando com funções afim, que são aquelas funções que você tem esse formato aqui. Vou escrever aqui ao lado. F de x igual a A vezes o valor de x mais B. Onde o A e o B são números reais, tá? A e B são números reais. Não tem burocracia. Por que eu estou falando muito disso aqui, desse formato da função? Porque, gente, do ensino fundamental até aqui, vocês viram pelo menos dois tipos de equação. A equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. Eu não sei se vocês recordam disso, mas foi isso que o professor de matemática de vocês ensinou. A resolver equações de primeiro grau lá no sétimo e no oitavo ano, e a resolver equações de segundo grau lá do oitavo ano para o nono ano, tá? Tanto que vocês estudaram o desenvolvimento da fórmula de Bhaskara e tudo mais. Por que isso é feito separadamente? Porque fica mais fácil para aprender quando você separa uma da outra. Eu sei que tem muita gente que confunde um tipo de equação com a outra, mas a diferença básica é que as equações de primeiro grau não tem expoente 1, enquanto as equações de segundo grau têm expoente 2. Baseado nessas equações de primeiro grau e de segundo grau, você vai montar funções diferentes. Essa daqui é uma função que até certo tempo atrás muita gente chamava de função do primeiro grau, mas não é uma função do primeiro grau. É baseado na equação de primeiro grau? É sim, é baseado. Por quê? Porque o expoente aqui é 1 também. Mas ela não é chamada de função de primeiro grau, é chamada de função afim, tá? É uma função afim. Isso aqui é uma função afim. E dá para montar uma função baseada em outras equações, por exemplo, uma equação de segundo grau? Sim, dá sim. No caso de uma função baseada numa equação de segundo grau, a gente chama de função quadrática. A função quadrática vai ter essa outra cara aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c, que é parecida com a cara da equação do segundo grau. Eu tenho certeza que vocês lembram desse formato de equação. Tá? O que mudou? É que agora o resultado que está depois do igual não é mais um resultado fixo, é um resultado variável. Você não sabe qual resultado que tem aqui. Lá no nono ano, você tinha um valor absoluto aqui. E aqui não, você tem uma variável, você não sabe o que vai sair aqui. Tá? Aqui é indefinido. Tá? Então, primeiro a gente vai focar nessas daqui, que são funções afim, baseadas nas equações de primeiro grau. E depois a gente vai para as funções quadráticas, que são baseadas nas equações do segundo grau. Ok? Volta lá no Brasil Escola. Ok, beleza. Beleza, Daniel. A gente fala ok, e aí esses assistentes eles respondem. Vocês ouviram, tem vezes que a gente nem fala ok e eles pedem sei por quê. De novo. Ok, beleza. Dessa vez eu não ouvi. Tá surdo, Tá se fazendo de surdo, Tá bom, então. Essa aqui não. Essa aqui a gente ainda não vai fazer desse tipo, não. Vamos passar, vamos pular. Essa aqui também a gente ainda não vai fazer. E o Brasil de Escola acabou os exercícios que ele podia oferecer para nós por enquanto.
tá? Por enquanto acabou. Vocês estão com o livro didático de vocês à mão? Eu não pedi de antecedência, mas na próxima aula tragam o livro didático, tá? Vamos pegar um outro site aqui. Tudo matemática. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, né? Exercícios, funções afins. Vocês também podem fazer. Vocês vão encontrar um monte de exercício, resolvidos e não resolvidos. E na internet vocês também vão encontrar a resolução desses exercícios. Como é que tira essa propaganda, senhor? Tá, vamos ter que ficar com isso daí. Tá, vamos ver aqui. Essa aqui é interessante. Olha essa situação. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta, ao longo do tempo, ganho de massa muscular. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, a diferença de gordura para massa muscular. Quando você vai numa academia, você está estimulando os seus músculos. E o que provoca a perda de gordura no corpo? Exercícios que aceleram seus batimentos cardíacos. Quando você pratica exercícios que aceleram seu batimento cardíaco, o seu gasto de energia aumenta, fazendo com que o seu corpo acabe consumindo a gordura do seu organismo para poder fazer a máquina, seu corpo, funcionar. O que é a gordura? A gordura é reserva de energia. Então, as pessoas que têm mais gordura têm mais energia. Contraditório, né? As pessoas sempre pensam que é o contrário, mas é assim. As pessoas que têm mais gordura têm mais energia guardada. Quer dizer que elas, numa situação de necessidade, elas vão poder passar mais tempo sem comer, teoricamente. No entanto, apesar dela ter mais energia, uma pessoa sedentária não tem condicionamento físico para exercer certas atividades. Quando eu digo condicionamento físico, por exemplo, os seus músculos podem estar destreinados para levantar certa quantidade de massa, ou as suas pernas podem estar destreinadas para exercer certa quantidade de corrida, ou então o seu pulmão e o seu coração podem estar destreinados para fazer certos tipos de atividades muito intensas. Então, apesar da pessoa com muita gordura no corpo ter muita energia guardada, talvez ela esteja com o organismo despreparado para fazer exercícios físicos, tá? Então, quando você vai numa academia e você começa a praticar aqueles exercícios de musculação naquelas máquinas, você está exercitando os seus músculos. Mas, às vezes, se o seu objetivo é perder gordura, em vez de exercitar os músculos, você deveria praticar atividades que aceleram o coração. Alguns exercícios de musculação aceleram também os batimentos cardíacos, mas tem outros que aceleram muito mais, como, por exemplo, pular corda, fazer polichinelo, fazer agachamento. Esses exercícios que você pode até mesmo praticar sem aqueles equipamentos, que você pode praticar na sua própria casa. Fazer burping, que é você tipo fazer uma quase flexão no chão, aí você levanta e pula. Aí você baixa, não faz uma flexão, levanta e pula. Nossa, isso aí mata uma pessoa. Mata mesmo, viu? Se a pessoa estiver destreinada, ela até bota o lanche para fora. Então, quando a pessoa pratica exercícios naquelas máquinas, ela estimula os músculos, fazendo com que os músculos aumentem de massa. Tanto que, às vezes, quando a pessoa pratica musculação, em vez de ela perder massa, ela ganha massa. Então, ela vai numa academia, ela se pesa lá, né? Ela sobe na balança, 72 quilos. Ela passa 2 meses se exercitando, aí depois de 2 meses ela vai pesar de novo 73 quilos. Ela vai dizer, poxa, eu engordei em vez de emagrecer? Não, não é que ela engordou, é que a massa muscular dela aumentou. E não necessariamente ela perdeu... ela pode ter ganhado mais massa muscular do que ter perdido gordura. Então, acaba que parece que a pessoa engordou em vez de emagrecer. No entanto, dá para perceber que não foi isso pelas medidas do corpo. Se fizer um acompanhamento da cintura, dos músculos, você vai perceber que os músculos aumentaram e que a gordura em certos locais diminuiu, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre musculação, tá? Musculação e exercícios físicos. Então, bora lá. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo ganho de massa muscular. Então, o atleta está aumentando a massa muscular dele. A função P de T, olha, ele não usou F de X. Ele usou a letra P no lugar do F e usou T no lugar do X. Provavelmente esse T significa tempo. E esse P deve significar peso, né? O certo seria M de massa, mas aí ele colocou P de peso, né? O que a gente vai fazer? Vamos lá. A função P de T é igual a P0. Esse P0 quer dizer um peso inicial, tá? Peso inicial, mais 0,19 vezes o tempo, tá? Então, é um peso inicial mais 0,19 vezes o tempo. Essa expressão, desculpa, a função P de T expressa o peso do atleta em função do tempo. Foi o que eu falei. P é o peso, T é o tempo. Ao realizar esse treinamento. Sendo P0 o seu peso inicial e T o tempo em dias. Né? O P0 é o tempo, o peso inicial e T são os dias passados. Considere um atleta que antes do treino apresentava 55 quilogramas. O que são esses 55 quilogramas, pessoal? Em relação ao que a gente está lendo aqui. O que são esses 55 quilogramas? É o tempo? P0? Não. É o P0, é o peso inicial, exatamente. Os 55 quilogramas não é o tempo, como disse a Cauane, vai ser o P0, como disse a nossa outra colega, que eu não sei quem é. Tá? Então, 55 quilogramas. E necessita chegar ao peso de 60 quilogramas. Ele começa com 55 e quer chegar nos 60. A pergunta em um mês, né? Ele quer fazer isso dentro de um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Será que ele consegue chegar lá? Tan, 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 tan. Oh, que dilema, né? Será que ele consegue alcançar a meta dele? Vamos ver aqui. Para a gente verificar, segundo evento de hoje, se esse atleta vai chegar ou não, a gente vai pegar a função que foi dada como modelo para nós, função P de T. Tá? Olha, como é que eu estou lendo essa função aqui. Eu vou até puxar mais para baixo. Uma linha mais para baixo. Eu estou lendo como P de T. Tá? P de T. É o P0 mais 0,19 vezes o tempo. Eu sei que vocês vão dizer que não tinha o ponto de vezes lá, mas fica subentendido que está lá. Eu gosto de escrever, mas tem gente que não escreve. Então, vai de 1 para 1. Às vezes eu também não escrevo, que acaba deixando passar batido, tá? Então, 0,19 vezes o tempo. Olha a ideia que eu tive. Ah, sim, rapidinho. Vamos fazer uma comparação dessa função que está aqui com essa que eu escrevi aqui em cima. Essa aqui. Vamos fazer uma cópia. Não, vamos duplicar. Que aí eu posso levar lá para baixo. Vamos fazer uma comparação rapidinho, tá? Porque às vezes a gente pensa que as coisas são rígidas e não são. Esse P de T é esse F de X que está aqui. Tá? Agora, o A vezes X aqui, que está vindo primeiro, nessa função ele apareceu em segundo lugar. Ele vai ser o 0,19 vezes T. Tá? Então, esses caras estão em posição trocada aqui. Isso muda alguma coisa? Não, não muda nadinha. O P0 está fazendo o papel de B.
O P0 é o B, enquanto o 0,19t é o A vezes X. Então, em outras palavras, o 0,19 é o A, é esse valor A, enquanto o B vai ser o peso inicial do sujeito, tá, gente? Então, por mais que a gente troque de posições aí, isso não vai mudar nada no nosso cálculo, não vai prejudicar ninguém. Vamos voltar algumas casas aqui. Tá, vamos deixar lá aquela função. Vamos verificar então se esse sujeito consegue chegar ao peso que ele quer. Para isso, primeiro a gente vai colocar aqui o peso inicial dele. O peso inicial dele é de 55 quilogramas, mais 0,19 vezes o T. Ele quer fazer isso dentro de um mês. Então, a ideia que eu tive, tem várias maneiras de desenvolver essa questão, mas a ideia que eu tive, a mais fácil que eu tive, foi a seguinte. Eu vou pegar o tempo que ele quer e colocar aqui, ó, no lugar do tempo. Aqui é tempo, né? Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui no lugar do tempo. O tempo que ele quer é um tempo de um mês, se eu não estou enganado, não é isso? Né? Ele quer chegar a esse peso de 60 quilogramas em um mês. Isso será possível alcançar o resultado? Em um mês, tá aqui, ó, em um mês. Então, se é um mês, são 30 dias. Vamos dizer que são 30 dias. Ah, professor, mas tem mês que são 31 dias. É, mas na média são 30, tá? Na média são 30 dias. Então, vamos lá. Eu vou, no lugar do tempo, eu vou colocar 30. E vou ver se depois de 30 dias, qual massa que ele vai alcançar, qual peso ele vai ter. Se ele chegar a mais de 60, então quer dizer que ele consegue fazer isso dentro de um mês. Se chegar menos de 60, então quer dizer que ele não consegue fazer isso dentro de um mês. Entenderam a interpretação que a gente vai fazer? Eu espero que sim. Vai ficar aqui, ó. P de 0,19, né? Que é o valor que a gente tem. Não, desculpa. É 30 dias. Eu falo uma coisa, escrevo outra. Então, a gente vai usar aqui o tempo igual a 30 dias. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar 55 mais 0,19 vezes 30, né? O T é 30, então a gente vai procurar o peso para 30 dias. P de T, o peso de 30 dias. Vamos continuar. Vamos fazer o 0,19 vezes 30 aqui na nossa calculadora. 0,19 vezes 30. Vai dar 5,7. 55 mais 5,7 vai dar para nós... eu vou colocar aqui embaixo mesmo. 60,7 quilogramas. E aí, me respondam. O atleta consegue alcançar o objetivo dele em 30 dias? Sim. Sim, ele consegue sim. Muito bom. Como a cada dia varia a cada dia passado varia 0,19, dá até para a gente dizer que ele alcança esse valor alguns dias antes. Vamos arredondar o de 19 para 20, para 2, né? Para 2. Então, vamos subtrair 2, 4, 6. Ele consegue alcançar esse peso uns 4 dias antes. Não, 3 dias antes. 3 dias antes. Por quê? Olha o cálculo mental que eu fiz. Eu peguei o seguinte. Quem é que está variando? O 0,19, ele aumenta 0,19 a cada dia. Aumenta 0,19 a cada dia, tá? 0,19 é quase a mesma coisa que 0,20. É bem aproximada de 0,20. Ou seja, 0,2. Não preciso colocar o zero, é 0,2. Então, fazendo essa continha aí, né? Se aqui é 7, e a gente reduz 2 em 2 a cada dia, aumenta 2 em 2, então vai ficar 7 menos 2, 5, menos 2, 3, menos 2, 1.
Então, há mais ou menos uns 3 dias atrás, 3 dias antes, ele alcançou o peso que ele queria. Isso é fazendo um cálculo rápido assim de cabeça, tá? Então, provavelmente ele vai conseguir o peso que ele quer em 27 dias, mais ou menos 27 dias. Tá? Fazendo uma projeção rápida assim. Se eu quisesse saber mais exatamente o valor, tinha uma outra maneira de calcular. Se eu quisesse saber quantos dias exatamente ele vai gastar. E essa outra maneira eu vou mostrar bem aqui, ó. Já sabemos então que sim, ele consegue alcançar o peso que ele quer em 30 dias. Então a gente pode até colocar uma resposta. Resposta: sim, o atleta poderá atingir, eu acho que é assim que escreve atingir, sua meta no prazo. Eu não sei escrever prazo, eu acho que é com Z, mas se não for, eu corrijo daqui a pouco. Não, meu coração não está contente com isso aqui. Corrigir sua meta no prazo de 30 dias, tá? E aí, como o meu português está desalinhado, atingir está correto. Muito bom, parabéns, Daniel. Prazo foi contratado por um prazo de 3 anos. Muito bem, Daniel. Você não está tão bobo assim, né? Perfeito. Então vamos lá, na outra página. Já sabemos que ele consegue cumprir dentro do prazo que ele estabeleceu. Mas será que ele consegue alcançar esse prazo até antes, né? Essa meta até antes dos 30 dias? Se for antes, quantos dias antes exatamente? Vamos verificar aqui, vamos verificar. A gente já sabe, tem duas maneiras de fazer. Eu pensei em duas maneiras de fazer, não é que só tem duas, eu pensei em duas. A primeira é a seguinte: a gente já sabe que ele, dentro de 30 dias, ele vai atingir 60,7 quilogramas. Então, o que é que a gente faz? A gente pode pegar o 0,19 e fazer algumas multiplicações. Por exemplo, multiplicar por 4. Vamos ver quanto é que vai dar 0,19 vezes 4. 0,19 vezes 4. Vai dar 0,76. Então, 4 dias antes, ele estava com um peso de menos 0,76, né? Esse peso a menos aqui. Então, ele estava com 59,04 quilogramas, tá? Ele estava com esse peso aqui mais ou menos, 4 dias antes. Isso quer dizer que 3 dias antes ele alcançou o peso que ele queria. É exatamente o que eu falei. Se eu multiplicar por 3, em vez de multiplicar por 4, multiplicasse por 3, 0,19 vezes 3, 0,57, né? Então, vai ficar 60,7057, bem aqui, né, subtraindo. Vai passar um para cá, vai ficar 10, 10 menos 7 vai ficar 3, aqui vai ficar 6, vai ficar 13. Então, quer dizer que 3 dias antes, ele chega à meta de 60,13 quilogramas, ou seja, a meta dele é 60, ele consegue passar da meta 3 dias antes do prazo que ele se deu, né? O prazo era de 30 dias, então, no 27º dia,
ele já alcançou a meta que ele queria, né? 30 menos 3, 27, isso aí. Tá, no 27º dia ele alcançou a meta que ele queria. Entre o 26º e o 27º, para ser mais exato. Tá, então essa é uma das maneiras que eu pensei. A outra maneira é um pouco mais demorada. Ela exige um pouco mais de cálculo. A outra maneira seria o seguinte. A gente pegava a função. Não é F, é P. É P. A função lá é P. Pegava a função P de T. A gente colocava aqui o peso inicial, que é 55, mais 0,19 vezes T. Em vez de substituir o T, que é o tempo, a gente vai substituir o peso final dele. Vamos colocar 60 no peso final dele. Em vez de trocar o tempo, a gente troca o peso. Quando eu escrevo isso aqui ao lado, eu estou dizendo quem que eu vou trocar, tá, gente? Lembra naquela hora que eu escrevi tempo igual a 30 aqui do lado? Não sei se vocês estão lembradas, espero que sim. Cadê? Volta uma aqui. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, tempo igual a 30, quer dizer que eu vou substituir o tempo por 30. Lá eu vou substituir o peso, né? Vou substituir o peso por 60, por isso que eu escrevi aqui do lado peso 60. Então eu vou colocar no lugar do peso final, eu vou colocar 60. E vou desenvolver o cálculo baseado nisso aqui, ó. Vai surgir então uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau. Que eu sei que vocês já estão habituadas a resolver. É bem simples, basta passar as coisas para o lado daqui que a gente encontra o valor de t. Começando com 55, ele é positivo, quando vai para o primeiro membro fica negativo, então vai ficar 60 menos 55, né? Vai ficar assim, igual a 0,19 vezes t, que vai dar, 60 menos 55 vai dar 5. Aí agora eu vou pegar o 0,19 que está multiplicando o tempo, vou passar para o primeiro membro dividindo. Está multiplicando, então vai para cá dividindo. Vai ficar então 5 dividido para 0,19. Quanto é que vai dar essa divisão? Vamos lá na calculadora rapidinho. 5 dividido para 0,19. Vai dar 26,32 mais ou menos, né? Essa divisão vai dar 26,32 aproximadamente. Então, em 26,32 dias, ou seja, quando você fala que é 26,32 dias, já está encaminhando para o dia 27. Já está indo para o dia 27 já. Já completou 26 dias e mais um pouquinho de mais um dia, tá? É quase 27 dias. Então, como a gente fez na projeção lá em cima, em 27 dias ele alcançará a meta dele. Aqui chegou um valor mais exato, 26,32 dias. Mas eu nunca ouvi falar em 26,32 dias. Então, a gente arredonda para 27 dias, tá? Então, em 27 dias, ele alcançará e passará até, vai até passar, né, da meta que ele estabeleceu para 60 quilogramas. Tá legal? Então, nessa situação aqui, o que que mudou? O que mudou é que, em vez de eu colocar o valor no tempo, eu substituí foi o peso, tá? O peso lá na frente, substituí lá na frente e desenvolvi. Esse tipo de questão aparece muito. O tipo de questão em que ele te dá o peso, ele te dá esse valor daqui e quer que você descubra aquele valor de lá. Nem sempre vai ser do modo que a gente viu. Coloca o tempo e acha o peso. Não, às vezes é o contrário. Coloca o peso e acha o tempo, tá? Então, é muito comum aparecer esse tipo de situação. Muito comum mesmo. Vocês já tomaram café? Eu tô fazendo o meu agora. Não. Aí tá ruim, porque eu ainda não tomei o meu. Eu tô aqui com fome aqui, né? Eu também, tô com a gente, mas de tanta fome. Tá. Bora lá. Vamos ver mais uma questão. Eu acho que não vai dar pra gente ver muitas, no máximo mais duas aqui, rapidinhas.
ou no máximo uma, dependendo do desenvolvimento, tá? Ó, aqui esse site, ele te dá também as respostas, você pode ver as respostas aqui. Por que ele te dá as respostas? Para que você verifique se o que você fez está correto ou não. Ou então, de repente, se você não estiver sabendo como começa, você pode clicar aqui na resposta para você ver a explicação e entender como é que vai fazer. Aí você vai ficar, faz assim, legal, gostei. Aí você vai lá e faz, tá? Como se você não tivesse visto isso aqui, vai lá e faz. Não é para copiar, é para você saber ter um direcionamento de como se faz, para depois você fazer sozinho. Aí, depois de um tempo treinando nesses sites, você fica craque, nem precisa mais consultar a resposta para isso. É para isso que também servem as questões respondidas do seu livro. As questões respondidas não é para você passar batido por ela, não. É para você resolver de novo. Caso você tenha uma dúvida, você consulta a resposta lá, que está lá, para você ter uma ideia de como você vai proceder, tá? Não é aquela mania feia do menino que sempre me fala, professor, já está respondido. Se fosse assim, todas as questões do livro estão respondidas. A parte de trás do livro está tudo com resposta lá. Todas as questões estão respondidas. Quer dizer que não interessa a resposta final. O que interessa é você aprender a fazer o processo, tá? Então, que isso fique como uma instrução para vocês. O que interessa é você aprender o processo. Mesmo que para isso você tenha que ver algumas questões sendo respondidas para depois você dar conta de fazer sozinho, tá? No caso, sozinha. Só tem meninas na aula de hoje. Vamos lá, questão 2. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Deve ser Ford, com certeza. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100. Galera, toda vez que você produz alguma coisa, você tem custo fixo e custo variável. Custo fixo são impostos, são energia, água, telefone, internet. São coisas que vão estar lá sendo gastas, você produzindo ou você não produzindo. Se você colocar numa fábrica 10 pessoas e ligar as luzes, elas vão consumir energia. Se essas pessoas produzirem ou se elas não produzirem, a energia vai estar sendo gasta. Tá? Então, isso é considerado custo fixo. Energia, água, aluguel, dependendo também da produção, porque tem empresas que dependem de energia elétrica para o funcionamento de alguns equipamentos, então a energia acaba sendo variável. Mas aluguel, imposto, aluguel e imposto principalmente. Deixa eu ver outra coisa que é fixo. Salário é fixo. Se o funcionário for contratado, ele produzir ou não, você vai ter que pagar o salário dele de qualquer modo. Então, ela tem um custo fixo de R$ 9.100, tá? Variáveis com... Não, vamos ler de novo que eu não estou mais entendendo. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir certas peças, a empresa possui um custo fixo mensal de R$ 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. Ó, tem esse custo fixo e o custo variável vai depender. Os custos variáveis vão depender da matéria-prima e outras, vamos falar demais, quer dizer, outras despesas associadas à produção. Então, matéria-prima e outras despesas associadas à produção. Como eu disse, energia elétrica, né? Pode ser uma despesa associada à produção, seria usar máquinas elétricas. Então, quanto mais ele usar as máquinas, mais energia vai gastar. Ou água até. Se as máquinas dele necessitarem de água para funcionar, tem algumas máquinas que necessitam, o gasto de água vai depender de quanto a máquina vai funcionar. Se funciona muito, gasta muita água. Se funciona pouco, gasta pouca água. O valor do custo variável é de 30 centavos a cada peça produzida. Então, cada peça que ele faz aumenta 30 centavos no custo variável, né? Porque, como eu disse, vai ser matéria-prima, vai ser energia elétrica, vai ser água, associado à produção dessa peça, tá? Então, cada peça gasta 30 centavos para ser produzida. É um gasto variável, não é fixo, é variável.
por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, determine o número mínimo necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Para não ter prejuízo. Olha que interessante. Esse aqui é o lucro, é quanto ele ganha por peça vendida, né? E isso tudo aqui, ó, daqui até aqui, é quanto ele gasta. Então, nessa situação aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a função que vai te dar, vai te dar aí o lucro desse sujeito. Vamos pensar assim. Vamos lá na página lá. Exemplo 3. Vamos pensar em montar uma função lucro, porque aí fica legal. Vamos pensar nessa função lucro. Primeiro, vocês sabem o que é lucro, gente? Todas vocês sabem o que é lucro? Alguém pode me dizer, com as suas palavras, o que entende por lucro? Se ninguém dizer, eu vou escolher alguém. Lucro é quando você está faturando em alguma coisa? Pois é, mas a gente tem que entender o que é faturamento. Por exemplo, se você, para fazer um bolo, digamos que você vai fazer um bolo para vender. E aí você gastou nesse bolo R$ 10 e você vendeu por R$ 25. Qual é o seu lucro? Oi? Eita, deu uma Desculpa, barulhada aí. eu tava pegando ali o meu fone. Tá. Digamos que você faz um bolo para vender. Você gasta R$ 10 para fazer esse bolo. E você vende ele por R$ 25. Qual é o seu lucro? Não sei. Não? 15 Alguém reais, então para professor. ajudar? 15 reais, 15 reais. Ah, tem um menino na aula? Tem, é o Ricardo. Olha, rapaz, Ricardo, eu nem te vi entrar. Seja Entrando. bem-vindo. Desculpa aí, Nossa, Ricardo, eu não deu até sabia. bom dia pra ele. Foi, eita, passei batido, Ricardo. Desculpa. E eu falando, horas aqui só tem menina, não tem. Tem o Ricardo também. Desculpa, Ricardo. Vacilei. Voltando aqui. R$ 15, né, Ricardo? Então, como foi que o Ricardo achou? Ele pegou quanto ele vendeu, menos quanto ele gastou. Quanto ele ganhou na venda, menos quanto ele gastou para a produção. Porque o lucro não é o que você ganha na venda. O lucro é essa diferença em quanto você ganha vendendo, menos o quanto você ganha, o quanto você gastou para produzir. Então, essa nossa função lucro, vamos chamar de função L, tá? Desculpa, função L, eu botei T. Função L, ela vai depender de quantas peças são produzidas. Vamos botar aqui, P. E quantas peças também são vendidas. O ganho dele é de R$ 1,60 por peça. Então, vezes P. Concordam comigo? Ele ganha R$ 1,60 a cada peça. No entanto, ele também perde. Se perde, é menos. Ele perde 30 centavos a cada peça que ele vende. A cada peça que ele fabrica. Ele perde 30 centavos a cada peça que ele fabrica. Tá entendendo? Cada peça que ele vende, ele está vendendo por R$ 1,60. Então, ele vai ganhar R$ 1,60 vezes P, que é as peças que ele vai vender. Vamos dizer que tudo que ele fabrica, ele vende, tá? Vamos simular isso aí, que tudo que ele fabrica, ele vende. E ele perde 30 centavos a cada peça. Só que ele perde só 30 centavos? Não, ele também tem uma perda de R$ 9.100 fixa. Ele já tem essa perda de R$ 9.100 fixa já. Então, como é que vai desenvolver essa situação? Vamos pensar aqui. Não é T, é L. Gente. L. Primeiramente, vamos organizar aqui nossa função. 1,60p menos 30 centavos p. Fazendo essa subtração, tá? 1,60 menos 30 dá 1,30. Então, ele lucra R$ 1,30 para cada peça fabricada e vendida.
Todo mundo acompanhou esse pedaço? Se não acompanhou, fala aí que eu repito. Bom, se não disseram nada, quer dizer que entenderam. Então, ele ganha 1,60 na venda e gasta 30 centavos, então o lucro é de 1,30 a cada peça fabricada e vendida. Quando a gente fala que a gente não quer que ele tenha prejuízo, para ele não ter prejuízo, então ele tem que ter lucro zero. Entende? Quando o lucro é negativo, se o lucro for negativo, quer dizer que ele não está ganhando dinheiro, ele está perdendo dinheiro. Olha só, tem uma subtração aqui, ó, tem uma subtração. Tudo isso é de gasto. Para ele começar a ganhar alguma coisa, isso aqui tem que dar um total de mais de R$ 9.100. Essa multiplicação tem que dar mais de R$ 9.100, tá? Então, quando essa multiplicação der exatamente R$ 9.100, ele vai ter lucro zero. Ele não vai estar ganhando nada, mas ele também não vai estar perdendo nada. Lucro zero. Então, o que nós queremos alcançar, o que nós queremos encontrar é quantas peças ele vai precisar. Não é T, é L. Quantas peças ele vai precisar para que o lucro dele seja zero? Para que ele tenha lucro zero, que ele não tenha prejuízo. Não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Então, que nem na questão anterior, né? O L aqui, o LP, vai ser zero. Aqui vai ser zero. E acaba de surgir para nós uma equação de primeiro grau de novo. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Talvez vocês estejam acostumados a ver x bem aqui. Mas se for outra letra também não vai mudar nadinha, tá? Se for x, se for y, se for p, não vai mudar nada. Aqui é a nossa variável. Como é que eu vou fazer para descobrir o valor dela? Vou pegar os números e vou trazer eles para o primeiro membro. Primeiro começando com 9.100. Ele é negativo. Então, eu vou trazer ele para o primeiro membro, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 9.100 positivo. E aqui vai ficar 1,30 vezes P. Aí eu vou pegar 1,30 que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Então, vai ficar... Vou até fazer aqui do lado, porque já está acabando o espaço aqui para baixo. Tá? Vou fazer aqui do lado. Vai ficar 9.100 dividido por 1,30 vezes, tá? 1,30. Então, eu tenho que dividir 9.100 por 1,30. Vamos lá na calculadora. 9.100 dividido por 1,30. Vai dar 7.000. Vai dar 7.000. Ou seja, ele precisa produzir e vender 7.000 peças. Se ele produzir e vender 7.000 peças, ele vai ter lucro zero, ou seja, ele não terá prejuízo. Então, resposta: para não ter prejuízo, eles devem fabricar e vender 7.000 peças. Ok? Então, para não ter prejuízo, eles devem fabricar e vender 7.000 peças. Quando chegar nessa parte do meio, então é só inverter, né? Tipo, colocar pro outro lado. Aí é uma equação do primeiro grau. O que você tem que ter em foco na equação de primeiro grau? Que você tem que descobrir esse carinha aqui, esse P. Esse P é o que você quer calcular. Eu sei que lá no fundamental, pode ser que o professor tenha dito que você tem que fazer isso aqui e ir para frente. Tem que fazer isso aqui e ir para frente. Não, não tem que fazer isso para frente. Isso não é obrigatório. Isso aí que ele contou para vocês é uma mentira educacional.
Meu Deus. Quando ele conta uma mentira para, teoricamente, ser mais fácil para você aprender. No entanto, isso faz com que você ache que só dá para fazer daquele jeito. Entendeu? Então, não é obrigatório o P ir para lá para frente. Não é obrigatório. O obrigatório é ele ficar sozinho. Então, para ele ficar sozinho, eu tenho que tirar esse menos 9.100 daqui e eu tenho que tirar o 1,3 daqui também. Mas eu poderia inverter essa equação sem problema. Eu poderia inverter essa equação escrevendo assim, ó. 1,30 vezes P menos 9.100 igual a zero. Isso não tem problema de fazer. Se inverter a equação toda também pode ser. Se você preferir desenvolver dessa maneira para baixo, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Pegaria o 9.100, passaria para o segundo membro, ele ia ficar positivo. Depois pega 1,3, está dividindo, passa para o lado, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, se você quiser fazer a partir daqui, também está certo. Vai dar o mesmo resultado, vai dar os mesmos 7.000 também. Só Então, ia tem gente demorar mais, né? ia demorar só que você ia inverter isso aqui, ó. Só ia virar aqui e pronto. Daí para frente é a mesma coisa. Você ia passar isso para o outro lado e ia passar isso para lá para dividir. Não ia demorar tanto, não. É só uma linha a mais. Não era tanta coisa, tá? Uhum. Então, de qualquer modo, 7.000 peças. Então, voltando lá no Brasil Escola. Então, sabendo que determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Então, a indústria necessita de 7.000 peças produzidas e vendidas para não ter prejuízo. Tá? Se eu clicar na resposta, olha aí, ó, 7.000 peças. Mesma coisa, olha lá, ó, mesma coisa ele fez. Só que ele montou em duas etapas. Primeiro ele montou aqui o custo, aí ele montou aqui o faturamento, e aí ele juntou o custo e o faturamento. Ele montou o gráfico dos dois. O gráfico do custo, esse azul, o gráfico do faturamento, esse vermelho, e viu onde foi que os dois se cruzaram. Se cruzaram nesse local aqui. Então, esse local de cruzamento, ele estabeleceu aí quando o custo e o faturamento forem iguais. Ele usou essa outra estratégia. Ele fez o custo e o faturamento ficarem iguais. Porque quando o custo e o faturamento forem iguais, você não vai ter prejuízo, né? Então ele botou o valor do custo aqui, ó, 9.100 mais 30 centavos por peça. O faturamento é 1,6 vezes a quantidade de peças. Aí ele foi descobrir o valor desse X. Ele passou esse cara para frente, passou esse cara para o outro lado, aí foi desenvolveu, até chegar nos 7.000, tá? Dá para fazer desse jeito também, olha aí, outra maneira de fazer. Tá? Então, é isso aí. 7.000 peças é quanto necessita. Então, por hoje, nossa aula fica por aqui. Eu vou mandar a frequência aqui para vocês, só um instante. Interromper gravação.